Com os irmãos, os que trouxeram uma Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. O Evangelho de Mateus fica no Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento. Quero compartilhar algumas revelações sagradas. Nós vamos ser breve naquilo que está proposto. E daqui a pouco nós vamos estar orando. Nós estamos hoje... É a sexta semana, é a penúltimo dia. Hoje é o penúltimo dia da campanha, os 7 mistérios do Pai Nosso. Nós estamos trazendo revelações sagradas. Já foram 6 segredos revelados, 6 mistérios com hoje. Vai ser o sexto mistério revelado. E é muito importante que você atente para aquilo que vai ser ministrado, porque vai trazer uma transformação na sua vida, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 6, quem encontrou diz eu vou morar no céu. Quem não encontrou diz eu vou também. Mateus 6, é o primeiro livro do Novo Testamento. Se você não tem Bíblia e deseja comprar uma Bíblia, nós temos o evangelista Vinícius aqui na igreja, que ele vende Bíblia. Bispo, eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia, no momento estou sem condições. Você vai me procurar, que eu vou dar uma Bíblia para você, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10, vamos ler o que diz a palavra do Senhor? Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 10, diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 13, não nos induza à tentação, só essa parte. Olha o que diz a parte inicial do verso 13, não nos induza à tentação. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essas palavras comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Querido, levante sua cabeça, olhe para mim. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, ensina-nos a orar. Não é que eles não sabiam orar, é que eles viam que a oração deles não funcionava. Já aconteceu com você? Você ora e parece que as coisas não acontecem? E você diz: parece que eu não sei orar. Parece que eu não sei orar da maneira correta para que Deus possa ouvir a minha oração. Eles chegaram para Jesus e disseram: mestre, ensina-nos a orar, porque a gente ora e a nossa oração não tem resultado, e o Senhor ora e as coisas acontecem. E Jesus ensina a eles a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela não pode ser uma oração que eu tenho que repetir várias vezes. É um modelo. É o quê? É um modelo. Na oração do Pai Nosso é um modelo para que eu possa fazer a minha oração com as minhas palavras. Orar significa falar com Deus. Você pode dizer: bispo, eu não sei orar. Orar é falar com Deus, mas você precisa saber a maneira correta para que você possa orar. Jesus ensina que, dentro dos segredos que nós compartilhamos aqui, o primeiro segredo para você se achegar a Deus em oração é reconhecer que Deus é o seu Pai, amém? Pai nosso, Ele não é só Pai meu, Ele é Pai de todos aqueles que recebe o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós compartilhamos sobre o reino de Deus, e ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Primeira coisa, quando nós oramos a Deus, nós já oramos a Deus pedindo perdão dos pecados. A gente diz: oh meu Deus, me perdoa pelos meus pecados. E depois que a gente ora pedindo perdão dos pecados, a gente diz: agora me dê o pão de cada dia. Porque muitas vezes a gente tem a mentalidade que Deus só vai nos dar alguma coisa se Ele nos perdoar dos nossos pecados. Porque muitas vezes a mentalidade ou a ideia que você tem de Deus é um Deus perverso, é um Deus mau. Mas toda maldade que acontece na vida do homem é resultado da semeadura, da colheita. A Bíblia diz: aquilo que o homem plantar, ele vai colher. O mal não está em Deus, o mal que acontece não é culpa de Deus, são consequências das nossas ações, das nossas atitudes. Então você precisa entender que, independente da sua vida, independente do que você fez, Deus sempre vai te dar o pão de cada dia, amém?
Ele alimenta o drogado, ele alimenta a prostituta, ele alimenta o bêbado, ele alimenta o pecador, ele alimenta todos. Mas todos nós precisamos reconhecer que somos pecadores e precisamos nos arrepender dos nossos pecados, amém? E abandonar o pecado, abandonar a vida errada e se voltar para Deus de todo o coração. Semana passada nós vimos aqui que quando eu não perdoo uma pessoa, automaticamente Deus também não me perdoa. Quando você não perdoa o seu irmão, a sua irmã, o seu próximo, você está rejeitando o perdão de Deus. E não rejeite o perdão de Deus, perdoe as pessoas, para que você também possa ser perdoado por Deus, amém? Hoje, o penúltimo segredo, a penúltima revelação desta campanha é sobre tentação. Jesus disse: não nos induza. Em outras versões diz: não nos deixe cair em tentação. Você precisa entender nessa noite o que é tentação e como não cair em tentação. Tentação não é pecado. Diga comigo, diga: tentação não é pecado. Mas a tentação, ela antecede o pecado. A tentação é um passo para a pessoa cair em pecado. Só que você precisa entender que Deus, Ele não tenta ninguém. Tiago 1 diz: olha, Deus não tenta ninguém. Ninguém pode dizer: por Deus eu sou tentado, porque Deus, Ele não tenta ninguém. Ninguém vai ser tentado por Deus. Se você está passando por uma tentação, não é Deus que está te tentando, é o inimigo das nossas almas, é os nossos desejos que nos faz muitas das vezes vivenciar uma tentação. A Bíblia diz que o homem é tentado pela sua cobiça, pela sua concupiscência, pelos desejos da carne. Eu sou tentado pelos desejos da minha carne, você é tentado pelos desejos da sua carne. Eu não posso dizer: eu estou sendo tentado por Deus, Deus está me tentando. Não, Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém, ninguém vai ser tentado por Deus. Uma pessoa pode ser provada por Deus, mas tentada não. Ou nós somos tentados pelos nossos desejos, pela nossa natureza, ou nós somos tentados pelo diabo. Ouça, a tentação, ela é um passo para a pessoa cair em pecado. Tentação não é pecado, mas a tentação pode levar a pessoa a cair em pecado. E é muito interessante que você entenda isso, porque muitos cristãos estão caindo em pecado, vivendo em pecado, e eles não conseguem se libertar do pecado. E muitas das vezes eles estão botando a culpa no seu pecado. Mas o problema não é o pecado, o problema é a tentação. Porque nenhum pecado, eu falei em nenhum pecado, ele vai acontecer sem antes ter passado pela tentação. Ninguém vai cair em pecado sem antes ter passado pela tentação. E primeiro o diabo tenta. Primeiro nós passamos pela tentação. E se uma pessoa cair em tentação, abre uma legalidade para a possessão demoníaca. Quando uma pessoa cai em pecado, abre legalidade no mundo espiritual, para que os espíritos imundos possam entrar na sua vida. Então, existe legalidades no mundo espiritual que são abertas quando uma pessoa, ela cai em tentação. Quando eu estou falando cair em tentação, eu estou dizendo ela ser entregue à tentação, ela ser vencida pela tentação. E você não precisa se preocupar se você está sendo tentado em alguma coisa, porque até o próprio Filho de Deus foi tentado. Enquanto você viver nessa terra, nós seremos tentados, nós iremos passar por tentações, e das mais variadas, você vai ser tentado. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que quando ele foi batizado, o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Você precisa entender que muitas das vezes a tentação, ela não vai acontecer somente no momento de dificuldade. A tentação, ela pode acontecer no momento bom, porque a Bíblia diz que Adão e Eva estavam no jardim do Éden, estavam no paraíso, e no paraíso eles foram tentados a comer uma fruta, tentados a desobedecer a Deus. Era o lugar perfeito, o melhor lugar do mundo, e ali o diabo estava tentando Adão e Eva. E a Bíblia diz que Jesus agora está no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que Jesus teve fome. E o diabo aparece para Jesus. O diabo sempre vai aparecer no seu momento de fragilidade.
O diabo sempre vai aparecer quando você estiver vulnerável. Ele sempre vai aparecer nas suas necessidades. É quando o seu casamento está em crise que você vai ser tentado a trair. É quando o seu casamento está em crise que você vai ser tentado a terminar o seu casamento. É quando você está passando uma dificuldade financeira que você vai ser tentado a roubar. É quando você está passando por situações difíceis, delicadas, o diabo vai vir para te tentar. E Jesus foi tentado. Ele estava com fome. E o diabo disse: se tu és o Filho de Deus. Porque você precisa entender algo. Jesus, quando veio a essa terra, ele veio como um de nós. Ele não veio com aquela consciência, um bebezinho: eu sou filho de Deus, eu nasci filho de Deus. Não. Maria dizia para ele: olha, o anjo veio e falou que eu iria conceber você, que você ia ser gerado no meu ventre pelo Espírito Santo, e que você seria o Salvador do mundo, que você é o Filho de Deus. Maria começou a ensinar a Jesus que ele era o Filho de Deus, e ele começou a buscar a revelação que ele era o Filho de Deus. Ele não veio. Você lembra, antes de você nascer, aonde você estava? Você lembra? A minha filha perguntou à minha esposa, disse assim: mãe, aonde eu estava antes de estar na barriga da senhora? Que pergunta difícil de responder. E ela disse: eu não sei. E ela veio me perguntar e disse: pai, aonde eu estava quando eu não estava na barriga da minha mãe? Eu disse: você estava com Deus. Ela disse: mas eu não lembro. Eu disse: eu também não lembro, minha filha. Eu também não lembro, mas eu sei que eu estava lá. E Jesus estava lá com Deus. E ele foi ensinado, e através das escrituras ele entendeu que ele era o Filho de Deus. Só que existia uma dúvida se realmente ele era o Filho de Deus, porque nem o diabo sabia. A Bíblia diz que se o diabo soubesse, não teria o matado. O maior arrependimento do diabo foi ter matado o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, ou ter crucificado ele, porque ninguém mata o Senhor Jesus, ele deu a vida dele por nós. Porque se ele soubesse, ele não teria feito, porque através da morte do Senhor Jesus, ele venceu o diabo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Ele tenta Jesus: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Tentação. Jesus foi tentado. Ele nunca pecou. Ele nunca caiu em pecado. E na tentação, ele venceu o diabo. O primeiro Adão, ele caiu em tentação. Jesus, ele é o segundo Adão. Ele venceu a tentação. E você pode dizer assim: bispo, eu caí em tentação, eu pequei, eu errei. Deus, ele pode te perdoar. Não importa o seu pecado, não importa o seu erro, não importa o que você fez, não importa o que você cometeu, Deus pode te perdoar. Eu posso ouvir um amém? Agora, melhor do que cometer pecado é não praticar. Diga comigo, diga: melhor do que cometer pecado é não praticar. Porque existem pessoas que passam uma vida só pedindo perdão, perdão. Não que a gente não tenha que pedir perdão a Deus, porque nós somos falhos. Mas existem pessoas que não saem do lamaçal do pecado. Existem pessoas que não saem do mesmo pecado. É sempre na prostituição, é sempre no cigarro, é sempre nas drogas, é sempre na bebida. Nunca se liberta, é sempre no roubo, é sempre na mentira, é sempre no engano e nunca se liberta. E a pessoa vem para a igreja e diz: meu Deus, eu não consigo me libertar do pecado. É porque a pessoa ainda não entendeu que para ela vencer o pecado, ela precisa vencer a tentação. Você precisa entender isso. Você pode não pecar. E como é que você não vai pecar? Vencendo a tentação. O Senhor Jesus disse: olha, não nos deixe cair em tentação. Essa foi uma das orientações que ele nos ensina na oração do Pai Nosso. Ele nos ensina a orar a Deus para nós não cairmos em tentação. Isso não significa que você não vai ser tentado. A Bíblia não está dizendo: Senhor, nunca deixa eu ser tentado. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Jesus está dizendo: não me deixe cair. Não me deixe ser vencido pela tentação. Uma coisa que você precisa entender: a Bíblia diz: não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana. Porque Deus não permite que a pessoa seja tentada além do limite.
Deus ele não tenta ninguém, mas Ele não vai permitir que a pessoa seja tentada pelo diabo ou pelos seus desejos além do limite. Já aconteceu com você e você diz assim: eu não aguentei, por isso que eu caí. Não, você aguentava, só que você deixou ser vencido pela tentação, porque ninguém é tentado além do limite. Porque já ouviu aquele ditado: Deus manda o frio conforme o cobertor. A mesma coisa, Deus permite a tentação. A pessoa vai ser tentado conforme as suas forças. Você só vai ser tentado naquilo que você suporta, naquilo que você consegue vencer. Alguém me perguntou: mas se Jesus não fosse vencer a tentação, Deus não teria levado ele para o deserto? Eu disse: olha, Deus não permite que ninguém seja tentado além do limite. E toda pessoa que é tentada, a sua tentação não é sobrenatural. A tentação é o quê? É humana, é natural. Você vai ser tentado naquilo que você pode vencer. Diga amém por isso. Ouça, existe uma maneira de você não pecar, é vencendo a tentação. A tentação é o primeiro passo para a pessoa não cair em pecado. A tentação é o primeiro passo para você vencer o pecado. Eu posso ouvir um glória a Deus? E o texto que nós lemos diz: não nos deixe cair em tentação. Agora, para que eu não caia em tentação, eu não posso tentar o diabo a me tentar. Bispo, como assim? Eu não posso tentar o diabo a me tentar. Porque suponhamos que uma pessoa tem problema com álcool, com bebidas alcoólicas, e essa pessoa vai para o bar. Ela está tentando o diabo para tentar ela. Se você tem problema com cigarro, com cocaína, com droga, com crack, com a maconha, se você vai para uma boca de fumo, você está tentando o diabo te tentar. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho, os conselhos, nem se assenta na roda dos pecadores. Ou seja, a Bíblia diz: fugir da aparência do mal, fuja da tentação. Você tem problema com pornografia? Então fuja da pornografia, fuja do pecado, fuja do adultério. Porque se eu estou indo para lugares, ou estou caminhando para certos lugares que eu sei que eu vou ser tentado, eu estou pedindo o diabo para me tentar. Eu estou dizendo: diabo, me tente, eu quero ser tentado. E você precisa entender que ninguém é forte o suficiente. Jesus disse assim: vigiai e orar, para que não entreis em tentação, porque a carne é o quê? É fraca. Vigiar, orar, para que não entre em quê? Em tentação, porque a carne é o quê? É fraca. O pecado, ele é como um imã. Se você se aproxima dele, ele vai te atrair. O pecado é como um imã, ele vai te puxar, ele vai te atrair, e você precisa se manter distância do pecado. Você precisa fugir da aparência do mal. A Bíblia diz que quando José, no Egito, ele foi tentado na casa de Potifar, a mulher de Potifar estava nua, uma linda mulher, porque para ser mulher de um soldado como Potifar tinha que ser uma linda mulher. Ela estava nua e disse: José, não tem ninguém na casa, deita comigo. E talvez a namorada pode dizer para o namorado: meu bem, eu estou sozinho em casa, vem aqui para a gente orar. Isso é uma tentação. Isso é uma tentação do diabo. Vamos ali no escurinho. O escurinho é uma tentação do diabo. E José fugiu da tentação. José correu da tentação. Ele fugiu, e você tem que fugir da tentação. Porque se você ficar dizendo: eu sou forte, eu aguento, você não vai aguentar. Você tem que saber que Deus, Ele até permite muitas vezes você ser tentado, mas uma coisa é você querer ser tentado, achando que é capaz. Sansão tinha problema com mulheres, e ele se deitou no braço de uma prostituta, caiu em tentação, e não só caiu em tentação, cometeu pecado, e teve uma vida arrebentada por conta do seu pecado. O que Jesus está dizendo: não nos deixe cair em tentação, é que nós vamos ser tentados. Deus, Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. Diga amém por isso. As promessas de Deus vão vir sobre nós, mas a decisão de não cair em tentação, de quem é? É minha.
é uma determinação, é uma decisão. É eu que decido, eu não vou entrar nessa tentação. É eu que decido, eu não vou pecar. A decisão de não pecar é sua. A decisão, a determinação de não cair em tentação é sua. Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar força, mas a determinação, a decisão é nossa. Somos nós que temos que decidir não cair em tentação. Certa feita, um jovem procurou o pastor e disse: pastor, toda vez que eu passo em uma rua, eu sou tentado, e eu acabo cedendo àquela tentação naquela rua que eu passo. E todo dia, pastor, todo dia eu passo naquela rua, e todo dia eu caio em pecado. Eu já não sei mais o que fazer, pastor. Todo dia, pastor, eu sou tentado, pastor. E todo dia eu estou caindo em tentação quando eu passo naquela rua. O que eu faço, pastor? Me ajuda. Sabe o que o pastor disse para ele? Mude de rua. Se você está passando por uma rua que você é tentado e que você cai em tentação, passe por outra rua. Mude seu caminho, mude seu roteiro. E a mesma coisa é comigo e com você, querido. Se você sabe que tem gente que vai te tentar, que vai te fazer mal, saia fora dessas pessoas. Se tem pessoas no seu WhatsApp que é uma tentação, bloqueie, pare de conversar. Porque se você não parar de conversar, você vai cair em tentação. Se eu não cortar o mal pela raiz, eu vou cair em tentação. Oh, não existe aliança com o pecado. Não existe aliança com a tentação. É você fugir. Jesus nos ensina que nós devemos vigiar, orar, para que não venhamos cair em tentação. O texto que nós lemos está dizendo que Deus, Ele vai nos dar força, Ele vai nos ajudar, para que nós venhamos vencer a tentação. E se você vencer a tentação, você vai conseguir. Se você sabe que o seu problema é pornografia, ore a Deus dizendo: Senhor, não me deixe, Senhor, olhar pornografia. Não me deixe, Senhor, ver pornografia. Se tem problema com álcool, com bebida, ore a Deus: Deus, não me deixe beber. Senhor, não me deixe cair na tentação do álcool. Se o seu problema é cigarro, é droga, ore por isso. Se o seu problema é mentira e você cai em tentação direto e mente constantemente, ore a Deus. Eu não sei, cada um sabe. A Bíblia diz que cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência, segundo os seus desejos. Talvez o que é tentação para você não é tentação para mim. Talvez o que é tentação para mim não é tentação para você. Cada um é tentado conforme os seus desejos. Até comida pode ser uma tentação, porque a Bíblia condena a glutonaria. Comer demais. Você sabia que comer demais é pecado? Tem gente que come igual um bicho, come demais, come parece, e não consegue, come muito. Isso é pecado, glutonaria. Se tiver tudo na mesa, quer comer tudo de uma vez. Não, você pode comer de tudo um pouco, mas você não pode comer tudo de uma vez. Isso, você compra uma carne, você quer comer toda de uma vez. Você tem que ter limite, porque até nisso você pode estar pecando. Tem gente que não tem problema com questão de comida, mas tem gente que o problema é comida. Tem gente que come demais, o olho é maior, como diz minha mãe e meu pai, o olho é maior que a barriga. Eu acho que a maioria de nós muitas vezes passamos por isso. Muitas vezes a gente tem o olho maior que a barriga, é ou não é? E muitas vezes a gente está cometendo pecado. E acha que é só beber, ainda bem que eu não bebo, meu negócio é comida. Mas se você come demais, meu irmão, se você não tem controle, se você não refreia, você pode estar cometendo pecado. A glutonaria é pecado. Então eu preciso ver, todos nós somos tentados. Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto você estiver nessa terra, nós vamos ser tentados pelo diabo, vamos ser tentados pela nossa natureza pecaminosa. O socorro vem de Deus, mas a decisão de não cair em tentação é minha. A decisão de não cair em tentação é sua. É você que decide. Eu não vou cair em tentação. Você ora a Deus, Deus vai te dar força. Você busca a Deus, Deus vai te ajudar. Porque a tentação é um passo para o pecado. E o pecado nos separa de Deus. O pecado nos leva para o inferno. O pecado, ele traz consigo consequências terríveis. Se você quer viver uma vida santa diante de Deus, não caia em tentação. Qual é a tentação que você está sendo tentado? Ore a Deus para você não cair nessa tentação.
Fuja dessa tentação. Qual é a tentação que você está tendo? Certa feita alguém falou assim: pastor, uma pessoa se converteu ao evangelho, era homossexual, e ela disse: pastor, eu estou na igreja, mas eu tenho algo muito ruim dentro do meu coração. O que é? Eu tenho um desejo sexual por pessoas do mesmo sexo que eu. Porque essa pessoa foi liberta, mas ela está na igreja, mas ela tem o quê? Desejos por pessoas do mesmo sexo. E ela diz: eu acho que eu não fui liberto. Eu acho que eu não fui salvo ainda. Mas você crê em Jesus? Creio. Você se arrependeu dos seus pecados? Me arrependi. Você continua na prática do homossexualismo? Não, não continuo, pastor. Mas eu tenho um desejo dentro do meu coração. Mas isso se chama o quê? Tentação. Você outrora vivia na prostituição. Você está na igreja, mas você também é tentado muitas vezes a fornicar, a se prostituir. E a mesma coisa é uma pessoa homossexual. Ela se converte ao evangelho e ela vai ser tentada naquilo que ela tinha desejo. Não é pecado, mas pode levar ela ao pecado. Você outrora bebia, e você está na igreja e tem hora que você pode ser tentado a voltar a beber, a fumar, a usar droga, eu não sei, a roubar, a matar, eu não sei qual é a sua tentação. Mas essa tentação, se ela for vencida, ela não vai se tornar um pecado. Mas se você não vencer a tentação, você vai cair em pecado. Então, existem pessoas que são tentadas nisso. Não é porque a pessoa tem essa atração por outra pessoa, ela vai buscar de Deus para não cair neste pecado. Ela vai buscar de Deus para vencer essa tentação. E todos nós temos uma tentação. E nós devemos orar a Deus e dizer: Deus, não me deixe cair em tentação. É cigarro? Saia fora do cigarro, passe distante do cigarro e ore a Deus para você não cair em tentação. Querido, porque se eu tenho um problema com vício, que seja de bebida ou cigarro, uma pessoa tem problema com vício do cigarro e na casa dela tem cigarro, isso é o quê? É uma tentação. E a probabilidade dessa pessoa cair em tentação é o quê? É grande. Se a pessoa tem problema com droga, mas na casa dela tem droga, a probabilidade dela cair em tentação é grande, sim ou não? Sim. Se a pessoa tem problema com bebida e na casa dela tem bebida, a probabilidade dela cair em tentação é grande. Mas você pode orar a Deus e jogar isso fora e tirar isso da sua vida e pedir ao Senhor: Senhor, não me deixe cair em tentação. Se você é casado, casada, mas você tem um contato de alguém, de um ex-namorado, uma ex-namorada, e você tem algumas conversas íntimas, a probabilidade de você cair em tentação é grande. A probabilidade de você cair em adultério é grande. A probabilidade de você trair o seu esposo, a sua esposa é grande. Mas você diz: eu não sou casado, eu sou solteiro. Mas se você mantém conversa íntima com uma pessoa que é casada, ainda que você seja solteiro ou solteira, a probabilidade de você cair em tentação é grande. Querido, nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Nós precisamos vencer a tentação, orar a Deus para que não venhamos cair em tentação e ver qual é a área que nós estamos sendo tentados e nos fortalecer nessa área, amém? Seu problema é sexual no casamento? Fortaleça seu casamento nessa área. Seu problema é vício? Puxa, busque a Deus, ore a Deus e Deus vai te ajudar. Jesus diz: ore ao Senhor assim, não me deixe cair em tentação. Todos nós somos tentados, mas no dia que nós aprendermos a buscar de Deus a força e nos afastarmos do pecado, nós não vamos cair em tentação, amém? Fique de pé que eu quero orar por você. Qual é a área que você tem sido tentado? Qual é a área que você está passando por tentação? É sexual? É financeira? Tem um dinheiro que não é seu, mas já deu vontade de pegar? Já deu vontade de gastar? Qual é a área que você está passando por tentação? É com os vícios? Se você tem vício, algum tipo de vício, você pode vencer esse vício. Antes de qualquer pecado, vem a tentação, você vai ser tentado. Se o seu problema é a pornografia, você vai ser tentado a olhar a pornografia. E a decisão
de não olhar é sua. A decisão de não beber, de não fumar, de não usar droga é sua. A decisão é sua. É você que decide não cair em tentação. É você que decide não ser vencido pelo mal. Não é pecado você sentir esses desejos. Mas esses desejos, se eles não forem vencidos, pode levar você ao pecado. Pode levar você a uma vida de erro. Feche os teus olhos neste momento. Você precisa reconhecer que você é falho. Você precisa reconhecer que você é fraco. Jesus disse: ore e vigie para que você não entre em tentação. Jesus está dizendo para nós nessa noite: vigie, vigie. Jesus está dizendo à igreja do Senhor: vigie. Jesus está dizendo para mim: vigie. Está na hora de você vigiar e orar para que você não venha entrar em tentação. Vigie o que você está fazendo. Vigie os seus pensamentos, vigie as suas amizades, vigie os caminhos que você está andando, vigie com quem você está conversando, ore a Deus, para que você não entre em tentação. Feche os teus olhos neste momento, apresenta a Deus. Qual é a área que você está tendo dificuldade de vencer? Qual é a área que você está tendo dificuldade, que você não está conseguindo vencer? Qual é a área que o diabo tem te vencido? Apresenta a Deus neste momento a tua vida. Apresenta a Deus neste momento a tua espiritualidade. O Senhor não te chamou para viver uma vida de derrota, de pecado. O diabo, ele quer nos escravizar no pecado. Ele é o nosso tentador, ele nos tenta de dia e de noite. E você está na igreja e você é tentado a voltar a fazer as coisas erradas que outrora você fazia. Você está na igreja e você é tentado a viver no pecado. Você está na igreja e você é tentado a voltar aos vícios. Você não entende, você diz: meu Deus, tanto tempo que eu não fumo, mas está me dando vontade de fumar. Meu Deus, tanto tempo que eu não uso droga, está dando vontade de usar droga. Senhor, por quê, Senhor? Tanto tempo que eu estou na igreja. Isso é tentação, querido. Você é tentado, Jesus foi tentado, mas Deus está dizendo: não caia nessa tentação. Resista, fuja, diga não ao seu desejo, diga não à prostituição, diga não ao adultério, diga não ao roubo, diga não ao assalto, diga não àquilo que não é seu, diga não ao diabo, diga não ao pecado, diga não. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro nessa noite, ó Deus, pelo meu irmão, pela minha irmã, ó Deus, a tua palavra declara: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Pai, eu sei que nós iremos passar por tentações, Senhor, e a tua palavra diz: alegrai-vos, porque quando passardes por tentações, porque o Senhor vai nos provar, Senhor, através dessas tentações. Jó foi provado através da tentação. O diabo tentou Jó para que Jó blasfemasse contra o teu nome, e Jó não cedeu à tentação. A mulher de Jó disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Aquilo era uma tentação, e Jó não amaldiçoou o Senhor. Jó estava doente, Jó perdeu as suas riquezas, Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu seus filhos. Ele foi tentado a colocar a culpa no Senhor, ele foi tentado a blasfemar contra o Senhor, mas ele não caiu em tentação. José, Senhor, passou um momento difícil da vida dele, ó Deus, ele foi tentado a cair em adultério, mas ele não caiu em adultério. O Senhor Jesus, ele foi tentado a mostrar que era filho de Deus, ele foi tentado a se prostrar diante do diabo, ele foi tentado a aceitar a proposta do diabo, ó Deus, mas ele não caiu em tentação. Ó Deus, nos ajuda para que nós não venhamos cair em tentação. Eu oro por aqueles que estão fracos, que o Senhor dê força, ó Deus, aqueles que estão frios espiritualmente, que o Senhor fortaleça os teus filhos. Ó Deus, eu oro por essa pessoa que está desanimada, que o Senhor repreenda o desânimo. Essa pessoa que não consegue orar, meu Pai, dê força ao teu filho, desperta o teu filho, a tua filha para uma vida de oração. Essa pessoa que não está conseguindo ler a Bíblia, desperta ele, meu Deus, para ler a Bíblia. Essa pessoa que tem dificuldade de congregar, que o Senhor desperta o teu filho, a tua filha para congregar, meu Pai. Ó Deus, eu oro para que o Senhor, meu Deus, nos fortaleça espiritualmente, para que nós não venhamos cair em tentação, e para que nós venhamos vencer o pecado, para que nós venhamos vencer, meu Deus, a tentação, e que possamos, meu Pai, glorificar o teu santo nome, porque de nós mesmos não temos força. A força para vencer o diabo, a força para vencer a tentação vem do Senhor. Pai, eu oro, peço que seja assim. Diga assim comigo, diga: Senhor, não me deixe cair em tentação,
mas livra-me do mal. Amém? Dê um aplauso bem forte, Senhor Jesus. Glória a Deus. Senta aí, querido, por um momento. Vamos orar agradecendo o Senhor por esse culto. Tá, lembrando, amanhã, eu falei que dia? Amanhã, tá, amanhã 7h30 da noite, nós vamos ter aqui a reunião para obreiros e candidato a obreiro. Eu quero que você desperte para a obra de Deus, o chamado de Deus na sua vida. Você sabe que Deus quer te usar. E você pode dizer assim: bispo, mas eu não tenho capacidade. Mas são essas pessoas que Deus chama. Quando Deus me chamou, eu não era capaz. Até hoje tem hora que eu olho para mim mesmo e digo: Senhor, por que o Senhor me chamou? E Deus vê algo em nós, querido, que ninguém vê. Deus, Ele acredita em mim, Deus acredita em você. E Deus, Ele vai te usar da maneira que você é, amém? Para ganhar almas, para pregar a mensagem do reino dEle, para ser um instrumento. Deus não nos salvou só para sermos um salvo. Deus nos salvou para ajudar outras pessoas a serem salvas. Eu quero convidar você a participar da reunião de obreiro e candidato a obreiro, que vai acontecer amanhã, 7h30 da noite. Nós vamos retomar as nossas reuniões. Nós tínhamos parado e vai voltar amanhã. Bispo, mas eu posso participar? Pode, vem amanhã 7h30. Bispo, se eu não quiser ser um obreiro, não tem problema, só participa. Você pelo menos vai aprender alguma coisa, amém? Pelo menos você vai ser edificado, pelo menos você vai receber instruções aqui. Você não é obrigado a ser um obreiro, uma obreira na obra de Deus, mas isso vai trazer aprendizado para você. E de repente, você participando, você também pode despertar para a obra do Senhor. Terça-feira, nós temos aqui a reunião de mulheres. Só as mulheres dão glória a Deus? Amém. Eu vou considerar porque vocês estão de máscara. Tá, terça-feira, mulher, você não pode faltar à reunião que é só para vocês. Porque tem assuntos que eu não posso abordar aqui. E na terça-feira é de mulher para mulher. É uma mulher que prega para mulher. Porque tem coisa que é só as mulheres, amém, que podem falar entre elas. Então na terça-feira é uma reunião só para vocês. Os homens, nós temos a nossa reunião aqui na salinha, aqui no fundo, também na terça-feira, às 7h30 da noite. Quarta-feira, nós estamos na campanha Jesus Desembaraça a Minha Vida. Quero convidar você a participar conosco. Sexta-feira, é sexta-feira forte de libertação, encerramento também da campanha O Meu Santo é Forte, amém? Então essa semana, quarta, sexta e o próximo domingo, nós vamos estar no encerramento dessa campanha. Eu profetizo que o que não aconteceu durante essas 6 semanas, vai acontecer essa semana em nome de Jesus, amém? E você vai testemunhar para a honra e glória do Senhor. Quero convidar a pastora Ruth para fazer essa oração, nos abençoando, pedindo ao Senhor que nos leve para casa, pedindo ao Senhor que venha consolidar essa palavra no coração de cada um de nós, amém, queridos? Guarde essa palavra no seu coração, sempre ore a Deus e decida não cair em tentação, amém? Vamos ficar de pé? Saúde a todos com a paz do Senhor, amém, igreja? Quero aqui, neste momento, juntamente com os demais irmãs e irmãos, estar agradecendo ao Senhor por essa noite maravilhosa. Pai, te agradecemos, meu Deus, por este culto, meu Pai, pela palavra do Senhor que foi liberada sobre nossas vidas, Senhor, pelo que foi ensinado aqui, meu Deus, que nós venhamos colocar em prática, Senhor. A Tua palavra diz que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Nós fomos edificados, sim, Senhor. Pai, nós pegamos em nome do Senhor Jesus, em tudo que foi falado aqui, Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que nós não venhamos cair em tentação, Pai. Que nós venhamos vigiar mais, Senhor. Não só orar, mas vigiar também, Senhor. Pai, te pedimos que o Senhor venha nos conduzir até a nossa casa, nos guardar debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém.